Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se chama Espírito Santo. Ah, padre, eu não sei não. Eu não sei não. Se você ainda não sabe disso, é por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você ainda não chegou aonde você poderia chegar. É preciso fé e é preciso sabedoria para ler os sinais de Deus. Na missa eu não leio, porque eu tenho lido muito na rádio, no nosso programa lá. Mas toda semana recebo inúmeras cartas de pessoas que têm alcançado verdadeiros milagres na missa da família. Enquanto outros me dizem: ah, padre, o que está errado? Talvez não esteja nada errado com você. Das duas, uma: ou você não tem usado a sua fé, está aqui de corpo, mas a sua alma ninguém sabe onde está. Ou você não tem tomado consciência da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida se manifeste no sim, mas pode ser que se manifeste no não. Talvez aquilo que você quer não é o melhor para você. Talvez aquilo que você pensa que é o essencial é secundário. Quem é que nos dá este discernimento? Quem é que nos ensina o que é bom ou não para mim? Quem é? O Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito, para que você não fique amassando barro. Tempo investido em Deus é tempo investido na vitória. Repita: tempo investido em Deus é tempo... Gente, eu não sei a sua vida, mas a minha vida, eu não tenho tempo para perder. Mexo com muita coisa, minha vida é uma loucura, da hora que eu acordo, a hora que eu deito. Mas eu tenho que rezar muito, eu tenho que ter horário de oração, e eu digo para o Espírito, falo: olha, o Senhor me unja, me ilumine e me mostre o caminho, porque sem a tua unção eu vou ficar amassando barro, eu vou ficar... Não, eu quero que aquilo que eu vou fazer, se não é para fazer, eu não vou nem começar. Se é para começar, é para dar certo. A maioria das orações que eu faço são coisas religiosas, né? O projeto, viagem, evangelização, retiro. Então tudo aquilo que a gente faz com o Espírito sempre dá certo. Tudo aquilo que você faz com o Espírito sempre dá certo. Padre, não tem 1% para dar errado? Não. Eu te dou exemplo, a minha vida. Tudo que eu faço com o Espírito dá certo. Cresce, prospera, frutifica, porque Ele é colocado em primeiro lugar. Mas você tem que ser humilde, que quantas coisas eu quero, e no meu coração eu sinto Ele falando para mim: então tá bom, não vou fazer. O que vai adiantar fazer? Vai dar errado. Tanta coisa que eu não quero, que Ele faz assim: vai sim, eu vou. E quanta coisa que eu quero, e que Ele fala: vai. Aí que é o mais gostoso. Você quer? Gente, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Padre, mas como que é isso? O senhor conversa com o senhor, sente o Espírito, etc. Isso não tem como eu falar para você. Isso é experiência pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E no segredo do seu quarto, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Repousaram sobre
repousaram sobre. O que significa sobre cada um? É a mesma coisa que eu falar sobre todos. Você também é digno do Espírito Santo. Tem gente que acha que é só para o outro. O Espírito Santo é só para o Papa. O Espírito Santo é só para o Bispo. O Espírito Santo é só para o Padre. O Espírito Santo é só para quem está do meu lado, na minha frente. Aqui mesmo não está respingando nada. Eu não estou sentindo nada. A leitura diz que repousou sobre cada um deles. Esse cada um, você está no meio. Ele repousa sobre você também. Agora, mas por que não acontece nada? Vários exemplos eu tenho. Ou o seu copinho está virado com a boca para baixo, ou o seu guarda-chuva está aberto, ou você está com caba de chuva, está caindo a água do Espírito, mas você não se molha. E eu vou dizer mais, você não se permite molhar. Quanto é que a gente não permite que o Espírito Santo faça uma obra em nós? Vários motivos. Primeiro motivo, eu não amo o que não conheço. Como você não conhece o Espírito Santo, você não se abre totalmente a Ele. Segundo motivo, medo. Se eu me abrir ao Espírito, o que Ele vai fazer em mim? Eu já respondo, uma festa. Se você se abrir ao Espírito, Ele entra em você e Ele faz uma festa. Terceiro motivo, que não se abre ao Espírito, respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Desconhecimento, medo, respeito humano. Não recebe o Espírito e não tem uma vida de qualidade espiritual. O resto é consequência disso. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar mais uma vez. Você tem que investir a sua vida na qualidade espiritual. O restante vem por acréscimo. E olha que eu falo sem medo de errar, um dos poucos que bate nessa tecla. Tem gente que preocupa com muita coisa, o Espírito, coitadinho, fica para depois. Não, eu acredito que a nossa qualidade de vida passa pela nossa espiritualidade. Porque a Bíblia me diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então você não fica preocupado com os outros, você não fica preocupado com pessoas, mas você fica ocupado com Deus. Uma coisa é você viver preocupado com o que os outros vão dizer. Outra coisa é você ficar ocupado com o que o Espírito Santo pode te dar. E a vitória não está na primeira, está na segunda opção. Se ocupar do Espírito Santo. Desceu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram? Eles ficaram? O que é uma coisa cheia? Qual que é outra palavra que eu posso dizer? Eu não quero falar cheio, eu falo o que? Eles ficaram o quê? Falou aí, completos. Uma coisa cheia é uma coisa. Você já notou que a gente nunca está completo? Eu quero isso. Aí você conquista aquilo. Agora eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você nunca está satisfeito com nada. Nada está satisfazendo a gente. Aí eu quero o celular. Toma um raio de celular. Passa 4 dias. Eu quero passear. Passeio. Eu estou com vontade de comer isso. Come. Agora eu quero uma roupa. Compra. Meu filho, quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Porque as coisas de fora para dentro nos dá uma falsa sensação de satisfação, mas é transitório. Você almoça, eu falo domingo, porque domingo a gente come um pouco mais, amém? Você não come, profetiza isso aí. A gente come e você fala assim: nó, eu não quero ver comida na minha frente nunca mais. Eu comi achando que o mundo vai acabar. Fica olhando uma pessoa que falou isso. Ela vai lá tirar a soneca, como comeu demais, né? Aí acorda ali para 3h30, 4 horas. Aí já acorda assim, aqui ó. Pouco é ruim. Tem um chá aí.
Não, eu fiz um café, tem pão de queijo, desce. Comeu. Amém? As nossas satisfações, todas, elas são transitórias, menos a que o Espírito Santo nos dá. Eu tenho comigo uma mania, pode ser mania, mas eu tenho comigo essa mania. Eu não gosto e não celebro bem missa se eu não tomo banho antes. Que as roupas de padre, elas são um pouco quentes. E se você toma banho e vem, você vem fresquinho. Aí você celebra a missa com tranquilidade. Eu não aguento um dia todo de trabalho, de corre-corre, chegar suado e vamos celebrar. Eu não dou conta não. Eu me sinto mal. Só que quando eu tomo banho, eu me sinto limpo. Estou limpinho. O que eu vou fazer amanhã de novo? Tomar banho. E depois de amanhã? Você viu que é transitório? Estou por enquanto. Você está satisfeito? Você é feliz? Depende. Se você é feliz com pessoas, com coisas e situações, sinto muito lhe dizer, sua felicidade é por enquanto. Se você é feliz pelo Espírito Santo, a sua felicidade ela é duradoura. Padre, e na hora da tristeza? A felicidade vira paz. Na hora da tristeza, quem é cheio do Espírito Santo, tem tristeza? Tem, mas a alegria vira paz. Aí você passa pela tristeza, mas você não perde a paz. Isso é dom de quem? Do Espírito Santo. Vocês viram o jornal? Quem assiste jornal? Que esse ano nos Estados Unidos foi uma das maiores nevascas dos últimos 40 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Mas nevou como nunca. Aí estavam lá os repórteres da Globo batendo queixo, mas mostrando para nós aquela neve. E aconteceu um fato que um homem que morava numa casa, aqui em Divinópolis também eu já vi isso. Vou só citar para você me entender. Hoje, quando se vende uma casa, eles vão fazer o que no lugar? Um prédio. Estados Unidos, mesma coisa. Então tem aqueles lugares que tinham muitas casas. Eles compram as casas, tenta comprar mais para fazer grandes edifícios. Mas havia um homem que não quis vender a casa porque era da bisavó dele. Uma casa de madeira, uma casa muito antiga. Então aquele tanto de prédio e aquele vão. A hora que você olha, tem uma casinha no meio. Aqui em Divinópolis tem isso. Você vê que é tanto de prédio, tem uma casa. A pessoa não quis vender a casa, né? E a nevasca então encheu a janela dele de gelo. Ele saiu com aquele frio, com cachecol, com um martelinho, foi lá na janela, porque ele de dentro da casa não estava vendo o que estava lá fora, tudo jeito de gelo. Aí lá ele pegou o martelinho e ficou no gelo, tirando o gelo. O prédio da frente, um cara. Aí o cara falou com ele assim: oi! O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo palpite? É o que está chovendo. Eu estou tirando o gelo da minha janela. Você vai quebrar o vidro. É só o gelo. Não é assim que faz não. Homem, cara chato. Como é que faz? Não se tira gelo por fora, se tira gelo por dentro. Entra na tua casa e põe fogo na lareira. Aquece a sua casa, que o gelo derrete. Qual que é a nossa casa? O nosso corpo. Qual é a nossa lareira? O coração. Você está frio por fora? Taca o fogo do Espírito Santo no coração, que o calor que derrete o gelo não é que vem de fora para dentro, é que vem de dentro para fora. Quando você está quente do Espírito Santo, o gelo do pecado não acumula sobre você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o mal, ele não te pega. Quando você está cheio do Espírito Santo, os planos dos invejosos não derrubam você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê o que a maioria não vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu sofrimento faz você crescer. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo. E mexeu com você, está mexendo com Ele. Entre aspas, a gangue do Todo-Poderoso. É assim que a coisa... É assim que a coisa funciona, meu irmão.
Esteja com Deus e Deus estará com você. Esteja com Deus e Deus estará com você. Gente, quantos dias os apóstolos viveram com Jesus? Quem sabe? Vamos fazer uma pergunta mais fácil, amém? Quantos anos? 3 anos. Quantos dias tem um ano? Então soma mais ou menos 3 anos, vai dar mais ou menos quando? 1000 dias. É 1000 e pouquinho. Vamos colocar 1000. Tirando ali o deserto um pouquinho, tirando assim, quando ele foi crucificado. Vamos arredondar para 1000. Quantos dias os apóstolos conviveram com Jesus? Quantos dias? Responda sem pensar. Você acha que se você convivesse com Jesus do seu lado durante 1000 dias, sua vida seria melhor? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Não! Eu vou provar pela Bíblia. Vou provar. Tudo que eu falo eu provo na palavra. Gente, olha para cá. Você não conhece alguém. Você conheceu alguém agora. Aí você quer uma amizade com esta pessoa. Quanto mais você convive, significa que você mais conhece. Aí você passa a amar. Não se ama o que não. Então me responda, como que você sai dessa agora? Você falou sim. Sim. Se eu vivesse 1000 dias com Jesus, eu seria melhor. Então eu quero que você me explique por que os piores erros dos apóstolos, os maiores fora, não foram no início dos 1000, mas foram nos dias finais para completar os 1000 dias. E eu vou te citar vários exemplos. Foi no final dos 1000 dias que Judas traiu Jesus. Não foi lá no início, não, foi no final. Foi no final dos 1000 dias que Pedro o negou. Pedro o conhecia e negou 3 vezes. Foi no final dos 1000 dias que Tomé duvidou. Se eu não ver, o evangelho que você escutou hoje está no final dos 1000 dias. Você está chegando em Jerusalém. Jesus falou de amor, de perdão, de serviço lá. Aí vira os dois. Permita que eu sente à tua direita, outra à tua esquerda. A Jesus, pelo amor de Deus, você não perguntou isso para mim não. Você está pedindo isso não. Estou falando de humildade, estou falando, agora você quer poder? Foi no final dos 1000 dias que ele estava chegando em Jerusalém e teve que passar pela Samaria. Isso está em Lucas 9, 52 e 56. Tiago e João foram na Samaria arrumar uma casinha para Jesus ficar. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram lá, nós temos uma pensão, um quarto aí, é para Jesus ficar. Aos samaritanos. Vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Está cheio, tem quarto não, tem casa não. Não tem lugar para vocês aqui não. Por quê? O samaritano não combina com o judeu. Por isso que tem aquela parábola, o bom samaritano. O judeu não ajudou, quem foi que ajudou? O samaritano. Só que os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Falou, não tem lugar aqui não. Aí Tiago e João chegaram perto. Gente, olha a cabeça de Tiago e João. Chegaram perto de Jesus. Jesus! Eles não quiseram te acolher não. Jesus. O senhor quer que a gente reza para Deus mandar bola de fogo para acabar com aquele lugar? Jesus. Não, você não falou isso não. Pelo amor de Deus. Gente, toca. Cadê as trombetas do Apocalipse? Gente, eu falei para vocês a vida toda, perdoa quem te ofende. Se der um tapa numa face, mostra outra. Se te pedir a túnica, tá um manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ama o inimigo. Agora vocês me vêm com essa, para tacar fogo no samaritano que não quis me receber. Olha, não sei de que espírito sois. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 53. Não sei de que espírito sois. Gente, olha para o padre e responde. Quem é cheio do Espírito Santo, deseja maldade para os outros? Quem é cheio do Espírito Santo, pede para Deus pesar a mão no outro? Tem gente que bate peito igreja e pede. Oh meu Deus, faça justiça com aquela mulher, aquela vagabunda. A oração da mulher.
Ai meu Deus, ela caiu e torceu o cotovelo, torceu o tornozelo, que não quebrou a perna? Gente, não sei de que espírito sois. Jesus conhece o Espírito Santo. Esse outro espírito aí pode ser espírito de pouco, mas não é Espírito Santo. Quando Jesus olha para você, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, e Ele vê o que a gente está fazendo, Ele fala: vós sois do Espírito Santo. Ou Ele fala: não sei que espírito sois. Pelo que o Senhor está fazendo, eu não sei que espírito está agindo em você. Não é o Espírito Santo. Um dia eu fui pregar num lugar de uma mulher muito animada, muito assim, quente e sorridente, muito assim, está me entendendo, né? À vontade. Caiu um cisco no olho dela. Aí quase que eu falei: minha filha, não sei que espírito sois. Ai, eu estou quente. É o Espírito Santo. Falei: meu filho, isso aí está mais para pomba gira do que Espírito Santo. Tem Espírito Santo nenhum nisso aí. Está manifestando só coisa imóvel. Gente, o que você faz define que espírito você tem. Olha que é Tiago e João, são apóstolos. Não sei de que espírito sois. E olha que isso tudo que eu estou falando foi no final dos 1000 dias. E eu perguntei para você: você acha que andando 1000 dias com Jesus vai resolver o seu problema? Você falou: sim. Por que não resolveu dos apóstolos? Por que eles só deram fora, atrás de fora, no final de 1000 dias? Se eu for Jesus, gente, eu desistia, viu? Até bem que eu não sou. Eu desistia. Chamei os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 2 queria poder, 2 queria acabar com a Samaria com bola de fogo. Sobrou quanto, gente? Mas é um fora atrás do outro. E tem gente que fica comigo assim: padre Crítico, fala isso não, fala isso não. Por que é, meu irmão? Eu não posso falar isso. Porque o meu sonho era caminhar com Jesus. Imagina, eu andando com Jesus em Jerusalém, eu sentado com Ele, ouvindo Ele falar, eu vendo Ele fazer milagre. Gente, nós estamos muito melhores que os apóstolos. Se você não sabe, eu vou te contar essa. Nós estamos muito melhores que os apóstolos, porque os apóstolos tinham Jesus do lado, e nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos Deus dado a nós, e os apóstolos cometeram os erros que cometeram justamente por isso. Eles tinham Jesus do lado. Tem gente que até hoje tem Jesus do lado, tem o Espírito Santo do lado, e na verdade Ele quer estar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Fala para quem está do seu lado isso. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Amém? Quem conhece aqui lâmpada de gênio? Que é a lâmpada? Passa a mão assim. Você pode passar a mão, só não vai aparecer o gênio, né? Mas você sabe o que é a lâmpada do gênio. Tem gente que acha que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. É só fica passando a mãozinha assim, ó. Ô Espírito Santo, o que você quer, meu irmão? Eu quero um carro. Eu quero pagar minhas dívidas. Eu quero mais cabelo. Eu quero emagrecer. Eu quero colocar botox. Eu quero... Só pede coisa pequena. Parece que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Só se chama o Espírito Santo para fazer o quê? Pedido. Quando você rezar ao Espírito Santo, Ele faz. Ele cura. Ele renova. Mas isso é consequência da sua presença. Vem Espírito Santo. Quando Ele vem sobre você, a presença dEle traz o resto todo. O problema é quando a gente pede o resto e não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Tem uma lenda africana, achei interessante, que falou que no início dos tempos,
Deus morava no meio do povo, numa árvore muito alta. Então tinha uma árvore e Deus estava lá. Aí todo mundo, ninguém chegava perto, né? Quando chegava perto da árvore, reverência a Deus. Aí foi passando os anos, sabe como que funciona o negócio? Foi passando as décadas. Aí alguém resolveu fazer uma casa debaixo da árvore, que tinha sombra. Aí fez a casa, colocou um fogão a lenha, começou a queimar palha, queimar lenha, começou a subir aquela fumaceira na cara de Deus. Aí Deus ficou ele teve que ir para mais alto, teve que se distanciar. O manto de Deus era grande, aí o manto caía lá do alto da árvore, ia lá perto do chão. Um dia o dono dessa casa precisou de uma blusa, não pensou duas vezes, pegou a tesoura e cortou um pedaço do manto de Deus. Deus falou, mas está difícil, hein? Aí Deus puxou o manto. Aí um homem estava com fome, não tinha nada para comer. Ele olhou assim, viu o pezinho de Deus. Ele foi e cortou o dedinho de Deus. Aí Deus tirou o pé. Aí Deus foi para longe. Aí todo mundo ficava, desce Deus, vem para mais perto da gente. A gente quer Deus perto. Alguém perguntou para Deus, por que o senhor não desce? Aí Deus falou assim, tá louco? Toda vez que eu desço, vocês querem só aproveitar de mim? Ou não entendeu? Quer que desenhe? Gente, no coração de muita gente, Deus não desce, porque a pessoa só quer aproveitar a Deus, não ama a Deus, mas só quer as coisas de Deus. Quem só quer coisas de Deus, nunca receberá Deus, e Deus em nós é o Espírito Santo. Guarda no seu coração isso. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, ele é Deus em mim. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, o Espírito Santo ele é. Quem não quer ter Deus em si, meu irmão? Quem não quer? Quem não quer? Todo mundo quer, mas a gente faz por onde? Quando eu vou à Canção Nova, lá nós ficamos hospedados chamada Casa dos Pregadores. É uma casa onde os pregadores ficam. Aí quando eu chego no meu quarto, tem lá a cama arrumada, um travesseiro, aí tem um bombom e um cartão. Eu nem olho para os rapazes, eu já olho para as moças. Quem foi que arrumou dessa vez? Fui eu, Pai de Cristo. Isso é coisa de mulher. Colocar um bombom, alisar o colchão, não é verdade? Quer dizer, gente, se Jesus vai, não deixa Maria para trás, não. Se levaram Jesus, com certeza, ele falou, vocês vão me levar, mas eu vou levar minha mãe. Se a minha mãe não subir no barco, eu não vou. Coloque Jesus na sua barca e leva Maria. Maria é detalhista, ela vê aquilo que ninguém nunca pensou. No meio de um temporal, ela teve a ideia de arrumar um travesseiro. Ele está cansado. E os discípulos o acordam e dizem para ele, mestre, estamos perecendo. O que é perecendo? Afundando. Eles já fizeram tudo o que podiam ter feito. Eles foram para Jesus na última hora. Acorda, nós estamos afundando. Isto é uma lição para nós. Quando o seu casamento começar a afundar, quando o seu namoro começar a afundar, quando a sua família começar a afundar, quando a sua saúde começar a afundar, chame por quem? Por Jesus. Reza, vá até Jesus e diga, Senhor, tal realidade na minha vida está afundando, o Senhor não te importas? O Senhor não te importa que o meu casamento acabe? O Senhor não te importas que eu perca a minha namorada? O Senhor não te importas? Apresenta isso para Jesus. Mas aqui tem um problema, meus irmãos. Por que Jesus dormiu?
Acho que é porque não conversaram com ele. Segunda-feira eu já contei para vocês e vou repetir mais uma. Segunda-feira é meu dia de folga, não é? Aí eu vou em casa ficar com a minha mãe. Minha folga é ficar com a minha mãe. Aí fico com a minha mãe e ela dorme cedo. Minha mãe dorme 8 horas da noite e já está deitada. Porque ela acorda muito cedo para rezar. Acorda 4h30, 5 horas da manhã. Eu falei, mãe, acorda mais tarde. Não, acostumei a acordar cedo. Ela não está aqui hoje, não conta para ela não. Ela acorda às 5 horas lá em casa. Quando ela dorme aqui, meu filho, é 9h30, 10 horas. E que é o pior? Ela acorda com o cabelo esgadanhado, xingando. Eu não posso vir aqui para Divinápolis. Olha a hora que eu acordo. Falei, acorda às 5 horas. Ah, mas a cama está tão gostosa. Mamãe, deita, você já trabalhou a vida toda. Você tem direito de levantar até 1h da tarde. A mulher trabalhou a vida toda, acordou a vida toda para dar aula de manhã. Pô, mas ela gosta de acordar cedo. Mas aqui ela não acorda cedo não, você acorda bem tarde. Aí um dia eu achei que eu estava ajudando. Eu fiz por caridade, gente. Saí para celebrar, deixei o meu relógio digital para despertar 8 horas. Um horário bom, né? 8 horas da manhã. Saí 6h30, 8 horas ficou pip, pip. Quando eu cheguei, ela não falou nada não. Mas à noite falou assim, ó, desliga esse relógio aí, que esse negócio ficou apitando essa madrugada toda para eu levantar aí, viu? Itaúna, 5 horas é cedo, aqui 8h30 madrugada, eu estou te conhecendo. Mas aí segunda-feira eu fico com a minha mãe, e eu fico conversando, eu já contei para vocês, fico conversando com ela, contando o caso. Minha mãe gosta de conversar. E fala mesmo. E eu fico. E falo. Aí vai chegando à noite, eu já começo a adiantar, eu começo a fazer uma homilia de hoje, na segunda lá em casa. Eu leio o texto, rezo, vou anotando algumas coisas. Aí eu estou lá, né? Aí eu paro de conversar com ela, que ela está vendo televisão, está vendo lá Moisés. Estou achando bom, já Moisés derrubando a Globo, ou coisa boa. Pessoal, todo mundo vendo Moisés. Aí ela fica vendo Moisés, e o pessoal do Egito, e eu começo a digitar. Aí quando eu paro de conversar com ela, ela começa a fazer assim, ó. Aí eu vi que ela deu uma pescada. E ela pesca. Aí ela faz assim, ó. Eu não sei porquê, tadinha da minha mãe, ela faz isso. Já viu, Maria José? Quando ela cochila, porque eu quando cochilo, eu cochilo assim, aqui ó. Imitando eu cochilando. Eu cochilando aqui ó. Acordando. Ela não, ela dorme. Aí ela acorda assim, ó. Eu não sei o que ela fica procurando, não. Eu nunca falei nada, não. Eu falei, mãe, o que é? Ela está procurando. Ela, o que é? Não pode olhar mais, não? Tá. Aí quando ela começa a cochar, eu falo, mãe, eu já vou embora. Não, meu filho, fica. Vamos acabar de ver Moisés. Não, mãe, eu já entendi o capítulo de hoje. Ela levanta, fecha o portão. Aí eu sei que ela vai dormir. Eu estou contando a história da minha mãe por quê? Para você guardar e lembrar de uma coisa. Se eu estou conversando com ela, quando você vê uma pessoa dormir com você conversando, ela não vai dormir, ela está acordada. Ela dorme quando se faz silêncio. Fez silêncio lá em casa, a Dona Maria cochila. Por que Jesus dorme no barquinho da sua vida? Porque está muito silêncio, você não reza para Ele. Você não conversa com Ele. Você não partilha a sua vida com Ele. O que Ele vai fazer? Ele tem que dormir mesmo. Vai ficar acordado lá com estafeta? Você não conversa com Ele, não partilha com Ele, não pede a bênção a Ele. Não. Então o que Jesus faz? Ele dorme. E se Jesus dorme, o seu barco afunda. Mantenha Jesus desperto. Mantenha Jesus acordado. Mantenha Jesus ativo na sua vida. Como? Orando a Ele, participando da missa, fazendo a adoração do Santíssimo, lendo a palavra todos os dias, rezando o Santo Terço, fazendo caridade, pedindo a sua orientação, partilhando a sua vida com Ele. Ele vai estar sempre acordado. Mas se você não conversar com Ele, Ele dorme. O Evangelho não termina. Ele se levantou. Imagina Jesus dormindo, todo quentinho, teve que levantar, pôr o pé naquela água, o chinelo sumiu, só foi com uma sandália, cadê outra sandália, quase pegou uma constipação. Nossa senhora com leite quente, toma, peraí, eu vou parar o mar ali, depois eu tomo isso aí.
Aí já é uma coisa horrorosa. Jesus levantou e ordenou ao vento e ao mar. Ordenou, ele não pediu não, ele ordenou. Está entendendo por que aqui ele coloca, ele ordenou? Porque o evangelho começa assim: Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Jesus ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. Você está entendendo que na Bíblia, um pedido de Jesus para quem ama é uma ordem. Vamos passar para outra margem. Não sei. Tu é chato, hein, cara? Irmão, não vai não. Assim não vai não. Aí depois reclama que para você as coisas não dão certo. É uma preguiça espiritual que você não chega a lugar nenhum. Vamos para outra margem. É agora. Já arregaça a calça, sobe no barco, já pega o remo, já levanta a vela, vamos embora. O negócio é para já. Leia depois na sua casa quanto Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filhinho. Como se chama o filhinho dele? Isaac. Aí eu vou de tarde. Aí eu vou amanhã. O texto diz: quando amanheceu, bem cedinho, ele disse: Isaac, vamos oferecer um sacrifício. Se é para Deus, vai rápido. Ele foi cedinho. Ele não ficou esquentando. É para ir, então? Vamos. Silêncio. Cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Gente, olha para cá. O que Jesus gritou para o mar e para o vento? Silêncio, cala-te. O que ele falou? Não estou falando mal de você, nem te colocando carapuça não. Mas pensa aí com você. O tanto de problema que você tem, porque você não faz silêncio e você não cala. No seu casamento, você não faz silêncio, você não cala. Quando a sua mãe fala uma coisa com você, você não faz silêncio, você não cala. Quando você vê alguma coisa que aconteceu naquela noite de namoro, você não deixa passar, você não faz silêncio, você não cala. Alguém te chamou a atenção no seu trabalho, você não faz silêncio, você não cala. Não é assim que nós estamos? E Jesus estava, gente, a solução está: silêncio, cala-te. E a tempestade, o vento cessou e houve grande calmaria. Houve grande. Quando é que haverá grande calmaria na sua vida, na sua família, no seu casamento? Quando você aprender a fazer o jejum da língua. Silêncio. Cala-te. Não fica discutindo, batendo peito com o outro, fazendo queda de braço. Vamos ver. Não. Teve uma mulher que foi salva pela água benta. No final eu vou abençoar a água benta para vocês. Essa água benta chama salva casamento. A mulher falou assim: padre, mas que água que é essa? Me arruma 20 litros. Falei: peraí, deixa eu te explicar como que funciona o breguete. Como que funciona, padre? Funciona assim: vai pegar essa água, água milagrosa, vou dar uma bênção nela. Pronto, está abençoado. Agora, como que funciona essa água? Funciona assim: anda com ela sempre na sua mão. Onde você for, você anda com ela. Quando o seu marido fizer alguma coisa que você tiver vontade de xingar o seu marido, você vai encher a boca d'água. E não engula. E não deixe pingar nada. Você vai ficar. Até que hora? Até a raiva passar. Quando a raiva passar, aí você engula. A mulher falou assim: essa garrafinha é de quanto? 300 ml. Vamos arrumar 2 de 2 litros. Lá em casa não é brincadeira não. E a mulher começou. O marido chegou, já fez o que ela não gostava. Já chegou, pegou a mochila de trabalho e jogou no tapete da mulher. A mulher: guarda essa mochila. Chegou no banheiro, a cueca no chão.
uma semana depois, ela falou: padre, a água é milagrosa. Por quê, minha filha? Lá em casa está uma calmaria. A gente não briga mais. Agora eu não sei o que aconteceu com meu marido. O que, filha? Ele está tomando a água. Falei: filha, eu não vou te contar o que ele está fazendo. Ela toma de um lado, ele toma do outro e acalma. Está me entendendo? Eu vou inventar essa água, vender a R$5. Água benta, salva casamento. Gente, brincadeiras à parte, não é isso que salva muito relacionamento. Não é isso que salva casamento. Não é isso que salva amizade. Em vez de você ficar lá no outro, ó, você... Calmaria, calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são medrosos? Vocês ainda não têm fé? Repita: quem tem medo? Tem pouca fé. Quem tem fé? Não tem medo. Escolha um dos dois, ou medo ou fé. Os dois não pode não. Não cabe os dois. Ou você é uma pessoa de fé, ou você é uma pessoa de medo. Para que ter medo? Jesus está. Eles perguntaram a Santa Teresinha, muito doente Santa Teresinha, né, no fim da vida dela: Teresinha! Oi. Você é uma irmã tão jovem com essa doença. Jesus dormiu no seu barquinho, né? Ela respondeu: dormiu. E eu não quero acordá-lo, porque eu não quero incomodá-lo. O importante não é se ele dorme ou se está acordado. O importante é que ele está no meu barco. E eu sei que na hora certa ele vai acordar. Santa Teresinha, tenha isso no seu coração. Se você está num barquinho desse, talvez você esteja num barquinho desse, no meio de um temporal, as ondas querem afundar você. Jesus está dormindo. Parece que Jesus... Oh, mas por que, Jesus? Por que acontece isso comigo, Jesus? Não é assim que funciona, gente. É manter a alegria, manter a fé, manter a cabeça erguida e saber que na hora certa Jesus acordará e o seu barquinho não afundará. Essa tempestade, e a gente fala de um lado, a gente fala do outro, a gente agride de um lado, a gente agride do outro. Quando Jesus acordar, ele vai falar: silêncio, cala-te. E nesse momento haverá bonança. A bonança vai chegar. Então para que medo? Para que perder fome? Para que perder sono? Para que ficar batendo de frente com os outros? Deixa o seu barquinho. Deus está no barco da sua família. Jesus está no barquinho do seu coração. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O que eles perguntaram? Quem é esse? Vamos de novo, está fraco aí. Quem é esse? Quem é esse? Mas a resposta não é essa. Mas você acertou. Quem é esse? Jesus! Todo mundo sabe disso. Mas a resposta, ela dá em nós. A resposta é: quem é esse a quem até o mar e o vento obedecem? Resposta: esse é aquele que nós também devemos obedecer. Olha que maravilha. Quem é esse que até o mar obedece, até o vento obedece? É aquele que você não tem obedecido. Estranho, não é? Olha o tanto que o mar é mais poderoso do que você. Olha tanto que o mar é maior do que você. Olha o tanto que o vento é infinitamente mais forte do que você. E o vento e o mar obedecem. E por que a nossa vida geralmente não está tão boa como poderia estar? Porque nós não obedecemos. E o barquinho chegou na outra margem. Não é um evangelho maravilhoso? Entra no barco, pega Jesus, começa a viagem, vem o temporal, onda entrando, Jesus dormindo, ainda no travesseiro, acordam Jesus, Jesus grita com o vento, grita com o mar, calmaria, medrosos, não tem fé.
Quem é esse? É aquele que eles estão obedecendo e nós não estamos. Gente, a travessia é essa. O texto bíblico me mostra isso. Eu estou de um jeito, Deus me quer de outro. Eu estou numa margem, Deus me quer. Eu estou vivendo de um jeito na minha família, Deus quer que eu viva sempre para melhor. Faça assim. Faz assim. Faz assim, ó. Ó. Entendeu? Isso aqui é sempre mais. Sempre mais. Quando você vê esse símbolo, geralmente eu uso isso em TLC, em Conde Jovem da igreja. Eles dizem um outro, falam assim, ó, o pessoal não sabe o que é isso. Não é isso aqui não, ó. É isso aqui, ó. O que é isso, padre? Sempre mais. Quando Deus entra na sua vida, é para você crescer. Ele nunca tira você de uma margem melhor e leva você para uma margem pior. Ele nunca vira a página e escreve pior. Quando você passa para outra margem, é para você melhorar. E eu finalizo com uma pergunta muito simples. Não precisa nem responder, não. Quem de nós não quer melhorar, gente? Quem de nós não quer ter um namoro melhor, uma família melhor, um trabalho melhor, uma saúde melhor, um relacionamento melhor com o marido, com a mulher, com os filhos, com os amigos? Todos nós queremos. Então Jesus está falando para você essa noite, vamos para outra margem. Agora eu quero mostrar uma coisa. Eles foram. Você pega aí que eu vou andar aqui. Está pegando aí? Voando ali. Olha lá. Estou indo. Barquinho. Estou indo. Começou o temporal. O que tem gente que faz? Ou não é assim que a gente faz? Não é assim? É assim. A gente faz assim, ó. Você está indo. Passa no rio. Começou um temporal. Você entendeu? Para virar o barco, rema com um remo só. Por isso que eu fiquei com um só. Vou remar com o outro agora. Gente, onde que está no Evangelho escrito? O barquinho estava indo, armou um temporal e alguém disse, ops, vamos voltar. Tem isso? Gente, não tem isso. Uma vez que o barquinho saiu, ele vai parar só na outra margem. Não tem como voltar. Não dá mais para voltar. Uma vez que o barquinho sai, não dá mais para voltar. Eu te falo da minha vida pessoal. Era muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais tranquilo eu ter voltado várias vezes. Mas uma vez que o barquinho sai, uma vez que você se dispõe a fazer uma coisa e você se torna aquilo que faz, não tem como o barquinho voltar mais. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba esta profecia em forma de canção. Não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar.
Vamos para a outra margem. Sim, Senhor, nós tomamos posse desta pregação. Muito obrigado porque o Senhor está no barco da nossa vida, no barco da nossa história, no barco da nossa família. E que venham as tempestades, porque no momento propício, o meu Deus se levantará. No momento propício, Cristo gritará para a tempestade: silêncio, cala-te, e haverá bonança na minha vida. Quem é esse que até o mar e o vento obedece? Este é aquele que eu também devo obedecer, é aquele que a minha família deve obedecer. Muito obrigado, Jesus, porque quando tu estás presente no meu barquinho, eu não afundo. Quando tu está presente na família, no casamento, no trabalho, o nosso barco não afunda. Eu te peço, Senhor, é momento do Senhor despertar na vida de tantas pessoas. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Eu sei, Jesus, que tu te importas com cada um de nós. A nossa alegria é tua alegria, a nossa tristeza é tua tristeza, as nossas tempestades são tuas tempestades. Que o milagre aconteça na minha família, que o milagre aconteça na minha vida, que o milagre aconteça no meu coração. Eu tomo posse desta pregação. Eu tomo posse da palavra de Deus anunciada aqui esta noite. E que esta palavra se realize na minha vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que terminou de assistir esta pregação por este DVD, ou você que acaba de me escutar por este CD, ou você que me acompanha no YouTube, Deus abençoe abundantemente a sua família. Aplique este texto na sua vida, onde quer que você esteja. Eu acredito que Deus falou poderosamente a você através desta pregação. Acredite que este material de evangelização não chegou nas suas mãos por acaso. Com certeza essa pessoa que te deu esse DVD, esse CD, esta pregação, sabe que você está passando por uma tempestade e que você tem medo do seu barquinho afundar. Coloca Jesus, confia em Jesus, acorda Jesus pelo poder da fé, reze e você verá a calmaria total
na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E onde quer que você participou desta pregação, nós aqui de Divinópolis, na Missa da Família, estamos orando por você, também na intenção da sua família. Eu acredito na família. Repitamos. Eu acredito na família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pergunta para quem está do seu lado: Jesus já está no barquinho da sua vida? Amém? Toma posse desta pregação, aplaudindo a Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos numa missa da família especial, que é a missa de cura interior. E nós teremos esse momento com o Santíssimo de 9 às 10 para 10, 50 minutos de adoração. Mas para que não seja apenas um momento que pode ser confundido por alguns como sentimentalismo, como um sentir Deus, como um momento assim de aqui, e depois que acaba aqui não muda nada, eu preciso fazer uma introdução rápida, mas altamente necessária, mostrando para você os 3 passos da cura interior. Nós pedimos muito a cura do vício, a cura sentimental, a cura do corpo. Só que aqui nós estamos indo mais profundo que nós temos. Por isso que nós falamos interior, cura interior. Repita e entenda e decore. A cura interior passa pelo louvor. Repita. Você quer saber o tanto que uma pessoa é curada interiormente? Veja o tanto que ela louva. Você quer saber o tanto que a pessoa é doente espiritualmente? Veja o tanto que ela reclama. O louvor me leva à cura interior. Quero começar com o único texto que eu vou citar, Abacuque 3, 17 a 19. Repito, Abacuque 3, 17 ao 19. Olha a confiança de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e os currais não haja gado. Olha a vida dele como que está. Ele está falando, figueira sem flor, videira sem uva, oliveira sem azeitona, campos sem mantimento, rebanho exterminado, curral vazio. Se o que podia dar errado, deu. Aí ele vem. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares mais altos. Amém? Você está entendendo ou não está entendendo? O que é que eu explico? Eu vou explicar então, que o silêncio é como se fosse, explica. Ele não está olhando para o presente, que o presente dele está trágico, está caótico. Ele está olhando para o seu futuro em Deus. Ele está olhando para o seu futuro em... Não vou pedir para levantar a mão não, mas eu falasse assim, levanta a mão para mim, quem está com a sua vida caótica. Tinha gente que levantava a mão. Ih, padre, ó, a minha tá. Eu estou igual esse cara aí, ó. Estou endividado, minha mulher não está me querendo, no meu trabalho eu pensei que eu ia subir, quem subiu foi outro, eu não consegui subir,
Fiz prova e não passei. Fui no médico, estou doente. Fiz exame, está tudo desregulado. Meu salário abaixou, a inflação aumentou. Estava vindo para mim, meu carro furou os 4 pneus. Tá doido. Que causa, hein, meu filho? Que causa, hein? Gente, se você olhar para o seu presente, você vai louvar ou reclamar? Tanto que você não louva, você reclama. Que você vem, quer louvar. Você está falando isso para quem? Para grego ver. Se você olhar para o seu presente, você vai reclamar. Porque se Abacuque olhasse para aquilo que ele estava vendo, ele só podia reclamar. Figueira não tem flor. Se não tem flor, não vai estar figo. Ele olhou e falou, pelo menos se eu tenho videira. Olhou para a videira, não tem uva. Ele falou, pelo menos eu tenho oliveira. Olhou para a oliveira, não tinha azeitona. Pelo menos eu tenho gado. Olhou para o gato, morreu. Pelo menos eu tenho o rebanho sumiu. Ele falou, tô russo, hein? Em vez dele reclamar por aquilo que ele viu, ele pegou a sua fé e fez assim, jogou para onde? Para amanhã. E ele vai dizer, todavia, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força. Agora que vem a palavra profética. Ele fará os meus pés como de corça, rápido, e me fará andar sobre os lugares mais altos. Ele está louvando a Deus por quê? Porque ele sabe que Deus não falha, que hoje a situação pode estar assim, mas ele terá a vitória, ele terá uma cura interior. Deus irá manifestar a sua aliança com Abacuque. Isso deve estar na sua vida. Se você fica olhando somente as coisas que te acontecem, as pessoas que te entristecem, as pessoas que não retornam aquilo que você esperava que retornaria, o fruto do seu trabalho que não vem, a ingratidão dos amigos, a dívida, é muita coisa só, é muita coisa. Mas aí você lança a sua visão para Deus. Mas eu sei que apesar disso tudo, eu não estou sozinho. Eu sei que eu me alegrarei no Senhor. Diz isso. Eu me alegrarei no Senhor. Não há tempestade que dure a vida inteira. Deus quer que você seja feliz e Ele lhe dará a sua alegria. Exultarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não está na videira, não está no figo, não está na uva, não está na ovelha, não está no boi. A minha alegria está em Deus. Se essas coisas eu não tenho, eu não posso perder a Deus, porque com Deus essas coisas retornarão. O Senhor é minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre lugares mais altos. Amém? Na adoração nós vamos rezar isso e vamos tomar posse disso. Quero ser bem fiel ao que eu escrevi para não me alongar. Todos nós temos necessidade de cura interior. Quando eu digo todos, é todos. Eu e você. Não tem ninguém que está dispensado da cura interior. Como você sabe disso, padre? Todos nós temos uma história. E não existe história perfeita. A nossa história, ela é feita de muitas coisas tristes, muitas coisas traumáticas, muitos sonhos que não se realizaram, muitos lugares que nós não chegamos, muitas pessoas que nos traíram, muitas pessoas que nos abandonaram, muitas pessoas que não me amaram. Isso vem lá de pequenininho. Se quando minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida, que ela estava grávida, quando a sua mãe ficou sabendo que ela estava grávida, se ela por acaso pensou assim, mas eu não estava preparado, não era agora, você já tem sentimento de rejeição intrauterina. Se quando você era pequenininho e foi para a escola, os coleguinhas não te chamaram para brincar, fizeram um grupinho e falou, não, você não brinca. Isso está registrado no seu inconsciente. Você tem sentimento de rejeição. Quando eu jogar bola na escola, você não era chamado para jogar, você foi rejeitado. Quando o rapaz que você mais gostava não gostava de você, ficou com a sua colega, sentimento de rejeição. Você foi apresentar um trabalho na sala, leu alguma coisa errada, todo mundo riu de você, sentimento de rejeição. Alguém lhe diz, você é burro,
você é feio, você não dá conta, você não nasceu para ser feliz, não falei que você não ia passar, tudo que você faz dá errado, não falei que você ia perder, isso tudo vai entrando para dentro de nós e vai contaminando o nosso interior. E mesmo que você não saiba, você não é do jeito que é por acaso. Amém? Você pode não saber, mas você não é do jeito que é por acaso. Ô padre, por que eu sou muito risonho? Eu nasci risonho. A sua vida fez você uma pessoa risonha. Padre, eu queria ser extrovertido. Eu tenho tanta vergonha. Eu não consigo pedir uma informação na rua. Eu quando entro, a pessoa já me falaram isso. Eu entro numa loja para comprar, tá tudo ruim, mas eu não consigo falar não. Eu tenho que comprar pelo menos alguma coisa. Sentimento de inferioridade. Eu não consigo ler um texto em público. Eu não posso ver microfone que eu começo a tremer. Tudo isso é história de vida. Nós não somos do jeito que somos à toa, gente. Pessoa é calma, qualquer coisa ela estoura. Pessoa chata, não é pessoa chata não. História de vida. Então a pessoa é tão quieto, não fala nada, não interage. História de vida. Isso tudo é cura que nós precisamos passar. Mas a cura interior, ela não atinge o sintoma, ela atinge a causa. Nós vamos para a fonte do mal em nós. Não é atacar a sua periferia, igual gripe. Você sabe que não existe remédio para gripe, né? Não, esse tanto de remédio aí, nenhum é para gripe. Eles são para tirar o sintoma da gripe. Aí não deixa a cabeça doer, não deixa ficar com muita coriza, não deixa a febre subir, tira um pouquinho aquele mal-estar, mas gripe só segura com o tempo, tem que esperar 7 dias, ela vai passar. Tem gente que fica a vida toda combatendo o sintoma, mas não combate a causa, não combate aquilo que pode estar dentro de você. Para quem não viu em casa, passou um cachorro aqui. Ele estava passeando. Talvez está precisando de uma cura interior canina, não sei. Meus irmãos, quais são os 3 passos da cura interior? Você tem que saber para você poder entrar nessa oração que nós faremos juntos. Uma oração forte, mas tem que ser segurada na rédea. Você não pode perder. Saber? Primeiro passo é o momento do diagnóstico. Eu preciso de cura interior. Eu não estou feliz do jeito que eu sou. Eu não estou feliz do jeito que eu reajo. Eu não estou feliz com aquilo que eu tenho sentido. Eu não estou feliz com a minha vida do jeito que está. E se está do jeito que está, a culpa não é do outro não. O problema sou eu. O problema não é meu marido, não é minha mulher, não é meu filho, não é meu patrão, não é o padre. O problema sou eu. Quando você cai em si que o problema é você, é o primeiro passo para Deus curar você. Porque tem gente que acha que o problema é todo mundo, menos ele. Não, eu sou o problema. E como que você descobre o problema? Olhando os sintomas que te acompanham sem motivo aparente. Me explico. Eu estou feliz. Alguém falou comigo assim: Padre Cristian, oi, que seu amigo de infância morreu. Normal. Estou chorando porque tem uma causa. Qual que é a causa? Um amigo faleceu. Mas há pessoas que acordam tristes. Você pergunta: o que aconteceu? E a pessoa responde: eu não sei, mas eu me sinto triste o dia todo. Eu me sinto ansioso o dia todo. Eu me sinto abafado o dia todo. Tem gente que já me falou isso. Eu me sinto nervoso o dia todo. Eu acordo com raiva. Mas com raiva de quê? De tudo e de todos, até de mim. Cura interior em você. Cura interior em você. Cansaço e você não consegue descansar. Tristeza que não passa. Inveja de tudo e todos. Ciúme, raiva, desânimo, angústia. Tudo isso está indicando que você precisa de uma cura interior. Primeiro passo, eu preciso. Segundo passo, remover os 4 bloqueios. Quais são os 4 bloqueios? Repita:
sentimento de rejeição, inferioridade, culpa e medo. Nós, se Deus quiser, vamos ser curados desses 4. É uma oração específica para esses 4. Vou falar rapidamente de cada um. Rejeição geralmente acontece com pessoas muito próximas de nós. A rejeição acontece quando sentimos que não somos amados ou respeitados por quem é importante para nós. Eu amo meu pai, mas o meu pai gosta mais do meu irmão. Eu gosto de uma pessoa, é meu melhor amigo, mas ele gosta mais de outro. Eu gosto dessa pessoa, querendo namorar ela, mas ela preferiu namorar o outro. Isso tudo é sentimento de rejeição. É coisa que a gente não imagina o tamanho que tem. Coisas bobas. Teve uma festa, você não foi convidado. Por que você não foi convidado? Porque você foi rejeitado. Teve um casamento, eu lembrei de todos, esqueci de você. Você se sente o quê? Rejeitado. Teve um amigo oculto, quem saiu com você não vai. Aí você fica lá igual que é pataca, no meio do amigo oculto, não ganha nada. A pessoa tem os motivos dela, alguém arruma para você alguma coisinha lá para você não ficar sem nada. Por fora você sorri, fala que está tudo bem, mas por dentro é um mal-estar. Parece que eu sou rejeitado naquele momento. Árvore de Natal, você vai lá, tem presente para todo mundo, você procura, cadê o seu? Não tem nada. Aí alguém embrulha um sabonete para falar que você não ganhou, ficou sem nada. Sabonete do inferno. Você olha para aquele sabonete, e são coisas pequeninas, mas que vão introjetando, e você começa a pensar, eu fui rejeitado. Grupo de trabalho da escola, eles não colocavam você? As suas colegas iam sair, não chamava você? Fez um grupinho no WhatsApp, não colocou você? Parece coisa boba, mas lá dentro isso tudo se chama como? Rejeição. Rejeição. Não estou falando que as pessoas não nos amem, mas nós não nos sentimos amados. Tem mãe que fala com o filho, eu te amo. O filho fala, não ama não. Aí a mãe fala, o que eu podia fazer que eu não fiz? Não é que a mãe não ame, a pessoa não se sente amada. Cura interior. Cura interior. Segundo, sentimento de inferioridade. Você nota que as outras pessoas são melhores que você. Aí, geralmente, a pessoa que se sente inferior, ela tem vergonha. Eu tenho vergonha de chegar perto de fulano. Eu tenho vergonha de pedir informação. Eu estou dirigindo, está tudo muito bem. É só a polícia me olhar, eu não sei o que eu faço. Eu me sinto muito pequeno. Ele é autoridade, eu sou inferior. O patrão é superior, eu sou inferior. Você vai numa festa. Gente, eu li muita coisa para falar isso aqui para vocês, só que é tanta coisa. A mulher está lá com uma semi-joia. Custou a comprar, pagou 6 vezes. Aí aparece a mulher do patrão, com um anel de ouro, com um diamante desse tamanho. E ela faz para você assim, ei querida. Aí você olha para o anel dela, olha para o seu, você não fala nada, mas lá dentro você pensa, eu sou inferior a ela. Aí você não quer sentar na mesa dela, né? O que ela faz te incomoda, você acha que você não sabe comer, você começa a achar a festa ruim, você quer ir embora. Isso tudo é trauma, gente. A gente é cheio de sentimento de inferioridade. E inferioridade vem de comparação. Quando alguém te falou assim, você não é tão inteligente como seu irmão. Você é bonita, mas fulano de tal é mais bonita. Você recebe, a fulano de tal ganha muito mais. Olha o seu carro, olha o carrão que passou ali. Tudo isso é colocando você para quê? Para baixo, para baixo. Palavra de pai e mãe. Ou um menino burro. Tem mãe que fala, você é burro, hein? O anjo fala amém, o menino fica tapado mesmo, o que vai fazer? A mãe profetiza isso aí, né? Com isso começamos a nos ver inferiores ao outro. Não é que o outro é superior, eu sou inferior. Qual que é o sentimento de quem tem complexo de inferioridade? Autopiedade. Você tem dó de você mesmo. Você olha no espelho e fala para você assim, mas que dó. Não estou xingando vocês não,
Mas só ri quem não tem, porque quem tem é doloroso, viu? Você olhar para você e sentir que você é pequeno. Você está num lugar, você sente que ali não é para você. Eu sou nada, eu sou muito pequeno, eu sou um zero. Terceiro, sentimento de culpa. A pessoa que já cometeu um erro na vida. Hoje, quem nunca cometeu um erro na vida, atira em mim a primeira pedra. Não vai cair nenhuma. Todos nós erramos, mas tem gente que não consegue se perdoar. A pessoa fica se condenando. Mas por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não podia ter feito aquilo. Não, mas por que eu fiz? E ninguém sabe, a pessoa por que eu fiz? Eu já confessei, mas não é Deus que não te perdoa. É você que não se perdoa. Fica se culpando, se martirizando. Gente, já passou. Se você mudou de vida, se você abandonou isso, não interessa o seu passado, interessa o seu presente. Deus não dirige a sua vida olhando no retrovisor. Ele não quer saber o que você já fez, Ele quer saber o que você quer fazer. Então se perdoe. Nós vamos rezar sobre isso com o Santíssimo, para você tirar do peito. Um dia eu atendi uma mulher, vou contar porque não é aqui, é longe, e ninguém vai saber o que é, eu vou inventar uma coisa. Ela chegou e falou assim: padre, eu fiz um sexo louco. Primeiro, sexo eu sei o que é, louco eu não sei. Uma senhora já. Eu falei com ela assim: a senhora fez o quê? Um sexo louco. O pessoal fala é sexo animal. Eu falei, mas eu tenho que voltar à normalidade. Ah, sim. Mas que dia que a senhora fez isso? Ah, padre, eu tinha 18 anos. Mas me perdoe, quantos anos a senhora tem? 80 e tantos. Mas a senhora até hoje não confessou isso não? Ah, padre, todo ano eu confesso. Coitada dela, eu tive pena. De 18 anos até agora, ela não se deu a chance de ser feliz. Ela estava amarrada no pecado. Primeira confissão que ela já fez, Deus já tinha perdoado. Se arrependeu, minha filha? Arrependi. Quer fazer sexo normal agora? Quero. Então casa e fuge desse sexo louco aí. Tá, acabou, morreu, passou. Não, mas ela fica, aí ela vai à missa, ela se sente mal na missa, porque quando o padre olha para ela, ela acha que o padre sabe o que ela fez. Ela vai no supermercado, o caixa passa agora e ri para ela assim, aí ela, será que ela sabe também? Ô gente, isso é complexo de quê? Culpa. Eu já conversei com um policial de BH. Ele me falou assim, eu vou contar para vocês, né? Quem assistiu aí, não sei se funciona com você não, mas ele me contou assim, que é fácil dar batida em malandro em rua. Falou que a viatura passa de noite com o giroflex ligado, tem pessoas andando na rua, ele vai passando com a viatura ao lado das pessoas assim, ó, e eles olham no retrovisor. No retrovisor. O pessoal está conversando, a viatura passa, o pessoal está conversando. Aí tem dois andando, a viatura passa, eles fazem assim, ó. A viatura retorna, pode encostar. Oi! Hora que revista tem problema. Gente, a pessoa que tem culpa não vive em paz. Você fica o tempo todo tenso, porque você não se perdoa. E quer saber outra? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem gente assim aqui. Quem não perdoa, isso que você fez, que você não consegue perdoar, ocupa a sua cabeça 24 horas por dia. É igual um pica-pau, fica assim, ó. Você lembra, você não esquece, você lembra, você está namorando, você lembra, você está trabalhando, você lembra, você está na missa, você lembra. Isso precisa de quê? Cura interior. Último sentimento, sentimento de medo, sem motivo aparente. Medo do escuro, medo de doença, medo do câncer. Então ela falou, ai padre, eu morro de medo de morrer de câncer, isso não pode garantir nada, vai viver, vai passear, se aparecer a gente reza. AIDS, medo de estar no meio de uma multidão, medo da solidão. Hoje tem gente, eu conheci uma pessoa que tinha medo de respirar. Ela respirava com medo. Por que você respira com medo? Eu tenho medo de estar entrando uma bactéria invisível. Falei, mas está entrando, saindo. Seu nariz vai dar um parque de diversão isso aí, uma festa. Ai padre, falei, é assim que funciona. Sua boca então você não quer nem saber. Isso para não falar do lugar do seu corpo aí, que está bem imundo. Mas, toca a fita. Gente, medo é para preservar a vida.
Eu estou andando na rua, tem um cara armado? Medo. Eu estou no alto, o negócio começa a balançar? Medo. Agora, padre, eu morro de medo de não ver o meu filho formar. Eu morro de medo de escuro. Eu morro de medo de aparecer um câncer em mim. Eu morro de medo de morrer de acidente. Gente, isso aí não é uma pessoa normal. É uma pessoa escrava do medo. E isso merece cura interior. Vamos repetir só para a gente guardar. Quais são os 4 sentimentos que a gente precisa ser curados? Sentimento de rejeição, inferioridade, culpa e medo. Tem gente que tem os 4, viu? Os 4. Padre, eu não tenho muito não, mas eu tenho um pouquinho de cada. Então nós vamos passar ao momento que é o terceiro passo, que é a oração. A cura interior, ela não vem por remédio, ela não vem por cirurgia, ela não vem por medicamento, ela só vem por uma via, a via da oração de adoração. É na frente do Santíssimo Sacramento que nós recebemos a cura interior. Meus irmãos, dou para você um conselho, pelo menos até às 10 horas, que é o final da missa da família. Desliga de quem veio com você. Não fica preocupado com quem está do seu lado, quem está atrás de você. Um dia um cara me falou: rapaz, eu não rezo muito não, porque o pessoal fica olhando para mim. Falou: você está se achando, hein, filho? Está se achando. Todo mundo está louvando, olhando para o Santíssimo, chorando. Você acha que todo mundo está olhando para você? Você está achando que você é um janequine? Cai na real, rapaz. Não está ninguém olhando para você, não. Olha para o Santíssimo. Então a gente não fica preocupado com os outros, não. É o seu momento. O padre, eu vou fazer várias orações fortes. Quem me passou essa oração? O pessoal da Canção Nova. Sabe quem as rezava? Padre Rufus. Chegou para mim semana passada. Vou rezar as 3 aqui. Então, quando você receber aquela oração, é para você a oração. Então, tudo que eu vou falando, que está vivendo, você vai falando: eu renuncio a isso, Jesus. Tira isso da minha vida. Eu recebo a minha cura agora. Isso eu não quero. Está renunciado. Eu sou assim, mas eu não quero. Você tem que ir tomando posse da oração, ir renunciando, ir pegando aquilo que é seu e deixando sair aquilo que não é seu, para você ser curado interiormente, para que no final da nossa oração você saia daqui uma pessoa renovada. Amém? Com o nosso canto, vamos receber o Santíssimo Sacramento. Ele será entronizado no nosso altar, e com o Santíssimo nós faremos esse momento bonito de oração de cura interior. Com o nosso canto, recebamos o nosso Senhor presente na hóstia consagrada.